Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia. O Senhor é aquele que nos sustém, que nos fortalece, que nos mantém firmes e constantes, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, daquele que nos sustém, daquele que nos ensina a perseverança, daqueles que estão sempre na oração, na vigilância, em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor o guarda, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não tememos mal. Algum perseveramos segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã, daqueles que perseveram firmes e constantes por meio daquele que é a nossa rocha, nosso alicerce seguro, nossa pedra angular do alto, aqueles que rejeitaram aquele que é o alicerce seguro, o construtor que tem mais honra do que a própria casa. É como um tolo insensato que constrói a sua casa sobre a areia, e quando vem a força das águas, grande é a queda e a ruína. Mas aqueles que nele depositam confiança, bem-aventurados sois, porque perseveram segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Aqueles que estão no alicerce seguro, segundo o construtor, num alimento sólido do qual se consolida a casa, e pode vir a força das águas, pode vir as tempestades, os ventos, e a sua casa jamais será grandemente abalada, porque está sempre consolidada, segundo aquele que nos sustém e nos faz vencer todas as tempestades, as adversidades, e se torna sendo aprovados aqueles que são aperfeiçoados. É como um caráter, como aprovado, é como uma casa imobiliada com toda espécie de mobília valiosíssima, e ele nos coloca aonde estamos sempre conservando, como limpa, segundo ele nos retirou toda espécie de imundície e nos mantém sempre na perseverança e condução do seu Espírito, onde ele nos ensina: bem-aventurados sois aqueles que perseveram pela condução do seu Espírito, assim como ele nos ensina. Bem-aventurado aqueles que perseveram dia após dia pela condução do seu Espírito e estão sempre na retidão, sempre na integridade, na sinceridade, no temor, na reverência, aonde ele nos ensina a perseverar segundo a condução do seu Espírito. Espírito sempre que nos mantém nos caminhos retos, aonde rumam ao alvo e objetivo daqueles que não desfalecem, mas que antes permanecem pela condução daquele que nos sustém, daquele que nos mantém sempre preparados para aquele grande dia que se aproxima depressa, vigilantes. Sempre a palavra diz que o dono da casa não sabe o dia que o ladrão vem roubar a sua casa. Por isso ele fica vigilante dia após dia, como se fosse o último dia, aquele grande dia, aonde está sempre preparado, está sempre com a luz acesa daqueles que não dormitam. Sempre os olhos bons são como candeias que estão sempre clareando os nossos caminhos e nos mantém sempre perseverantes na prudência daqueles que, quando o noivo os chamar, estão preparados para aquele grande dia. E assim sejais firmes e constantes
O amanhã a Ele pertence, e quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, todas as demais coisas sempre nos é acrescentada, assim como Ele tem acrescentado em nossa vida planos melhores e maiores do que os nossos. Tudo posso naquele que me fortalece. A esperança está sempre no Senhor, do qual nos sustém e nos mantém firmes e constantes, a fim de alcançar a salvação, a vida com abundância, aonde, pela condução do seu Espírito, os seus planos sempre de nos fazer prosperar, assim como para aqueles que rejeitam, Ele também os negará. Ele disse: ainda que esta palavra vos escandalize, toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou, será arrancada, o joio amarrado em feixes, aonde a morte os entregará, e a sua palha será lançada no fogo, aonde não se consome. Mas para aqueles que perseverarem até o fim, os anjos levarão aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, e aquele que diz: vinde, benditos do meu Pai, aquele que nos ensina. Não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito: vou preparar um lugar. Esta é a nossa confiança e perseverança daqueles que vigiam e oram sem cessar e estão sempre a exercitar as boas novas, juntamente com a fé que acompanhará a nossa alma no tribunal de Cristo. A palavra diz que toda boca confessará que Ele é o Senhor e todo joelho se dobrará diante dele, assim como numa casa há vasos de honra e desonra. Aqueles que envergonharam dele, ele também sentirá desgosto e vergonha deles e dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Mas aqueles do qual perseveraram e seguiram, segundo aquele que nos ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele é aquele que dirá: vinde, benditos do meu Pai, dar-te-ei a coroa da vida, aqueles que perseverarem, aonde haverá o casamento. Jesus é o noivo que nos conduz ao marido espiritual, e será a coroa, mulher virtuosa, para o marido espiritual, aonde ali só haverá júbilo daqueles que perseveraram, semeando com lágrimas, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.